Passa a palavra, pastor. Já está registrando. Amém. Glória a Deus. Quero deixar minha saudação de paz aqui para os irmãos. Eu creio que será um momento marcante para mim, mas também creio que será para os irmãos. É um motivo de grande alegria poder estar aqui reunidos, né? Essa daqui é a verdadeira igreja. Igreja não é placa de denominação nenhuma. Igreja é onde nós nos encontramos, onde nós buscamos ao Senhor e aonde a gente pode ver o reino de Deus se manifestar, né, de uma maneira sobrenatural. E eu tenho certeza que esse encontro já estava marcado na agenda de Deus e vai ser algo sobrenatural o que vai acontecer aqui no nosso meio. Amém? Então, quero louvar desde já pela vida de todos. Quero pedir que vocês tenham paciência para poder me ouvir, mas eu tenho uma palavra dos céus para cada um de vocês e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ele vai tocar aos corações da forma que precisa. Amém? Amém, pastor. Então, queridos, eu quero ler algo da Bíblia. Na verdade, eu não vou nem ler, porque é algo muito fácil, muito corriqueiro, que se encontra no livro de Mateus, do capítulo 25, do versículo 1 ao 13, que vai falar da parábola das 10 virgens, ok? Essa daqui é uma parábola do reino. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui já conhece essa parábola, mas é algo que Deus tocou muito forte no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos alguns acontecimentos dessa parábola, né? Essa parábola, na verdade, quando você volta um capítulo anterior, no capítulo 24, no versículo 3, os discípulos vão fazer uma pergunta ao mestre e vai dizer assim: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Ou seja, os discípulos estão ouvindo Jesus falar que um dia ele vai voltar à Terra. Os discípulos eles estão sabendo que vai ter uma segunda vinda, só que eles querem saber quando que vai suceder esses acontecimentos. E aí Jesus ele vai começar a responder eles através de parábolas. Então tem diversas parábolas respondendo aos discípulos como vai se suceder estas coisas. E a parábola das 10 virgens não fica fora dessa resposta. Então, Jesus Cristo ele está respondendo aos discípulos, ok? E na verdade, Jesus ele está falando de algo que eles conhecem, de algo que faz parte da cultura deles. Porque, para você ter ideia, um jovem judeu, quando ele se interessava por uma moça, e ele tinha o desejo de casar com ela, ele precisava se apresentar a ela e aos pais com um contrato de casamento. E se eles conseguissem fechar esse contrato, se acertar em ambas as partes, o noivo pagava-se o dote, como todos aqui já devem saber também, né? Ele oferecia um valor e, se fosse de acordo com a aceitação do pai da moça, e aí aquela moça já ficava sendo separada para esse rapaz. E esse rapaz ele partia para sua casa e deixava a seguinte mensagem: eu vou preparar lugar para nós, mas eu vou voltar para te buscar. Então, quando Jesus ele está falando da parábola das 10 virgens, ele está dizendo assim: o reino de Deus. Ele não está falando de salvação, ele está dizendo o reino de Deus será semelhante, ou seja, será parecido. Será como? Será semelhante a 10 virgens. Por quê? Era algo corriqueiro naquela cultura. Então, Jesus ele está respondendo de uma forma fácil para que eles possam entender. Então, quando o noivo deixava a casa da moça já com seu contrato assinado, a única coisa que a moça precisava fazer era arrumar os seus pertences e também arrumar uma lamparina ou uma lâmpada, como está descrita no texto. Porque se o noivo não viesse na parte da manhã ou na parte da tarde, ele poderia vir à noite. E para vir à noite, essa noiva precisava estar preparada com a sua lâmpada na mão.
para que ela pudesse acompanhar, então, agora o seu marido. Então, Jesus ele está dizendo assim, o reino de Deus será semelhante. E aí começa a descrever sobre 10 virgens. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, que, na verdade, Cristo ele vem buscar uma igreja, não é 10 igrejas. Cristo vem buscar uma igreja. Nós fazemos parte da Igreja de Cristo. Eu faço parte da Igreja de Cristo no Rio de Janeiro, em São Conrado. A pastora Rita faz na Itália. Os irmãos que estão aqui também presentes nessa live faz parte da Igreja de Cristo em diversos lugares do mundo. Cristo vem buscar a igreja, mas a igreja ela é constituída por muita gente. Existe muita gente dentro da igreja. Existem pessoas que são prudentes dentro da igreja, mas também existem pessoas que são loucas dentro da igreja. Amém ou não amém? Então, é dessa forma que Jesus está dizendo, eu vou vir buscar uma igreja, mas esteja preparado, porque assim será semelhante o reino de Deus. Ou seja, o noivo vem buscar a sua noiva e ela precisa estar preparada. Então, o texto vai dizer o seguinte, e ouve-se um grito. Aí vem o noivo. Ouve-se um grito. Alguém gritou, o noivo ainda não chegou, mas alguém já gritou, e o noivo está vindo. Ou seja, a trombeta está soando. E aí, ouve-se um grito, o noivo vem. E o texto vai dizer o seguinte, todas as virgens estão dormindo. Não foram só as 5 loucas, foram todas. As 10 virgens estão dormindo. As 10 virgens tinham lâmpadas. As 10 virgens, elas tinham também azeite na sua mão. Só que as prudentes, as 5 prudentes, elas tinham reservas. E as loucas não tinham reserva. Quando o noivo está chegando, as prudentes vão falar para as loucas o seguinte, vá e compre o azeite para vocês, porque elas estão querendo o azeite também das prudentes. E elas falaram, não, vá lá e compra, porque a gente também pode ficar sem o azeite se caso a gente der para vocês. Então, elas saíram para comprar os seus azeites, mas nesse meado de tempo o noivo veio, resgatou as prudentes, ou seja, arrebatou as prudentes, entrou com elas nas bodas do cordeiro e as loucas ficaram do lado de fora. E nisso que elas ficam do lado de fora, o texto vai dizer que elas bateram a porta e diz assim, Senhor, abre-nos a porta. Só que o momento de se preparar, nós estamos tendo agora nesse momento. E elas também tiveram um momento de se preparar, de ter as suas reservas. Só que, por negligência, ou por muitas vezes faltarem de fazer aquilo que o próprio Deus tinha designado a elas de fazerem, porque, na verdade, o reino ele vem através de obras. Uma coisa que eu quero deixar você ciente aqui, que a salvação ela só basta você crer. A salvação é um dom. A salvação é para aqueles que crê que Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, que morreu para perdoar pecados. E quando eu confesso Jesus como um Senhor, como Salvador, eu estou salvo. Eu costumo até perguntar a muitas pessoas que falam comigo sobre salvação, eu pergunto, e aí, você é salvo? Você crê na sua salvação? Uns ficam assim, eu creio, né? Eu creio. Sabe, é aquela forma de crer, mas que não tem verdade em suas palavras. E o cristão ele precisa ter certeza da sua salvação. E como que eu tenho certeza, pastor, da minha salvação? A sua salvação ela foi dada lá na cruz do Calvário. Quando Cristo ele verte todo o seu sangue na cruz, automaticamente ele perdoou os seus pecados. Os seus pecados estão perdoados. E se você confessar ele perante os homens, porque é preciso confessar, ele, naquele grande dia, vai confessar perante o Pai o seu nome. Amém? Então, a salvação é de acordo com aquilo que Cristo fez, não com aquilo que eu faço. A única coisa que eu preciso fazer é só reconhecer que ele é o Filho de Deus e o aceitar. Quando eu aceito, eu já estou salvo. Mas aí é preciso conquistar o reino. Ou seja, salvação é uma coisa,
reino é outra. Então, essa parábola é uma parábola do reino. E o próprio Jesus vai dizer assim, o reino de Deus é semelhante, ele não está dizendo de salvação. E muita gente confunde essa parábola achando que está falando de salvação, mas está se falando de reino. Ou seja, as 10 virgens, elas fazem parte da igreja, elas confessaram a Jesus, elas realmente tiveram um encontro com ele, mas elas não estão preparadas. E para entrar no reino de Deus, é preciso ter obras. A salvação não vem por obras para que a gente não se glorie, ou seja, é um presente de Deus, é um dom de Deus. E dom, quando Deus dá, ele não toma. Dom é irrevogável. Quando você vai ler a palavra de Deus, ele vai dizer que a salvação é um dom. Então, um dom é irrevogável. Eu sou salvo. Nada que eu faço vai fazer com que eu perca a minha salvação. Você que está aí na sua casa recebendo essa palavra, você é salvo. A partir de hoje, você tem certeza da sua salvação, sim, em Cristo Jesus. Foi Cristo que morreu por você. Foi Ele que te perdoou o pecado. Então, você é salvo. Só que para poder conquistar o reino, eu preciso ter obras. Então, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, o reino de Deus é conquistado à força. Ou seja, eu preciso trabalhar. Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu faço, quanto mais eu fujo do pecado, quanto mais eu me afasto das coisas que me afastam de Deus, mais eu estou progredindo, mais eu estou fazendo e mais galardão eu vou receber quando eu entrar no reino de Deus. Eu vou falar algo aqui que Deus está tocando no meu coração para que você possa entender. Jesus Cristo, quando ele está na cruz do Calvário, e ali ele está sendo crucificado, ele é a vida. A palavra de Deus vai dizer que ele é a vida. João, no capítulo 1, vai discorrer dizendo que ele é o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus é a palavra de Deus. Lá no Gênesis, quando Deus está dizendo assim, e haja, é a palavra de Deus, é Jesus. Então, quando Jesus está no princípio, ele está criando todas as coisas, ele é a vida. É por isso que ele vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Jesus é a vida. Quando ele está na cruz do Calvário, ele vai se entregar à morte. A morte não pode matar quem é a vida. A morte não pode matar quem é a vida. Grave isso no seu coração. A morte não pode matar quem é a vida. É por isso que Jesus vai falar o seguinte, Deus, já está tudo consumado. Aliás, a palavra de Deus vai dizer, já está consumado. Já consumou. O que consumou ali? O perdão dos pecados, meu e seu, já estavam sendo consumados naquele exato momento. E aí o próprio Jesus vai dizer assim, Pai, nas tuas mãos é eu que entrego, não é a morte que tira o meu espírito. É eu que entrego, porque eu sou a vida. Se Jesus não entrega o espírito dele a Deus, ele estaria até hoje naquela cruz lá, mesmo sem sangue, mas ele estaria vivo sim, porque eu creio que ele é a vida, ele estaria lá até hoje. Só que tinha um propósito, e o propósito vai além. O propósito saiu do âmbito físico, do propósito dele estar no nosso meio, para agora ele entrar no mundo espiritual, porque tinha algo para poder acontecer. Então, Jesus, ele vai entregar o seu espírito a Deus, e a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que Jesus vai descer às regiões mais baixas da terra. Bobo é quem acha que não tem vida após a morte. Então, Jesus ele vai descer às regiões mais baixas da terra. Só que tudo na vida, tudo no âmbito espiritual tem princípios. Deus não quebra princípios. Amém? Então, quando se quebra um princípio por algo de alguma coisa, também alguma coisa precisa acontecer. Quando Deus falou para Adão assim, Adão, não pode se comer dessa árvore. Adão foi lá, comeu, você já conhece muito bem a história, então um princípio foi quebrado. Quando esse princípio foi quebrado, o próprio Deus já tinha dito para Adão assim, você vai morrer, Adão, se você comer desse fruto. E Adão viu que Eva não comeu, ele achou que também não iria morrer. Só que, na verdade, o que morreu ali foi o espírito de Adão. Por quê? O espírito de Adão estava ligado ao espírito de Deus. Então, quando Deus falava com Adão, era através do espírito. Ou seja, quando Deus vai procurar Adão lá no Jardim do Éden, Deus
está falando assim, Adão, onde tu estás? Na verdade, Deus sabia. Ninguém pode se esconder de Deus. Só que Deus está falando assim para Adão, Adão, aonde que tu estás que eu não consigo te encontrar dentro de mim, Adão? Aonde que você está? Você se desconectou de mim, Adão. Você comeu da árvore que eu falei que não era para você comer. Então, um princípio foi quebrado. Se um princípio foi quebrado, alguma coisa tem que acontecer. E o que aconteceu? Adão foi morrendo gradativamente, porque Adão era para ser eterno. Adão não era para poder provar a morte. Adão era para ser eterno. Só que um princípio se quebrou. Ele teve que ser provedor de si próprio, porque Deus era o provedor de Adão. Então, Adão, agora ele tem que prover para si, tem que prover para a sua esposa, ele tem que suar para poder comer. Então, um princípio quebrou. Quando Jesus morre, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Só que quem morreu não tem pecado. Se quem morreu não tem pecado, um princípio foi quebrado. E quando se quebra um princípio, alguma coisa tem que acontecer. Se o princípio foi quebrado com a morte de Jesus, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, esse princípio se quebrou, e aí a Bíblia vai dizer que ele desceu às regiões mais baixas da terra. Se ele não tem pecado, ele não tinha que descer, ele tinha que subir para o paraíso. Então, quando ele desce para as regiões mais baixas da terra, é porque alguma coisa tinha que acontecer lá, querido. E sabe o que aconteceu? Jesus, quando ele chega nas regiões mais baixas da terra, os demônios eles têm que atormentar, porque lá é um lugar de tormento. Só que eles não podem atormentar aquele que nasceu para vencer. Só que eles precisam amarrar, eles precisam ter as suas algemas, eles precisam prender para atormentar. Só que quem que nessa vida ou fora, em outra vida, ou seja, no âmbito espiritual, pode amarrar Jesus, pode atormentar ele, pode o algemar. As amarras do inferno não podem algemar o meu Jesus. Não podem, não pode. E quando Jesus ele desce nas regiões mais baixas, os demônios não conseguem. Aí, o que precisa fazer? Bobo é quem acha que o inferno não é organizado. O inferno é organizado, sim. No inferno tem hierarquia. Se os pequenos não podem, tem que chamar o grande. E aí, quando chama o grande tem que ele tem que vir, porque ele precisa mostrar a cara. E aí, quando ele chega, aí Jesus ele vai falar o seguinte: eu paguei preço. Eu paguei um preço. Sabe por quê? A cédula do nosso pecado, do meu, do seu, da pastora Vanusa, a cédula do nosso pecado estava em poder de Satanás. Então, Satanás tinha o poder com a cédula do nosso pecado em suas mãos, mas Cristo desceu às regiões mais baixas da terra para resgatar essa cédula. Quando você vai no mercado, você faz compra, até então você passa pelo caixa, a compra ainda não é sua. Porque, para ser sua, você primeiro precisa pagar. Depois que você dá o dinheiro, a moça que trabalha no caixa, ela vai te entregar a sua cédula. Ela está dizendo assim, a partir de agora, toda essa compra, todos esses alimentos são seus. Você pagou por ele. Quando Jesus chega lá, ele fala assim, me dá a cédula. Porque eu paguei, e o preço que eu paguei foi preço de sangue. É preço de sangue de quem não tem pecado. Então, a coisa foi tão séria que Satanás ele perdeu a cédula do meu e do seu pecado. E quando Jesus está lá, ele vai perder até a chave da casa, ou seja, perdeu as chaves do inferno. Até as chaves do inferno, Glória. Jesus resgatou. Aleluia. E aí eu posso até conjecturar, pastora. Eu posso ver a morte, o desespero dela, a face dela, falando, não foi eu que te matei, foi você que se entregou a mim, foi você que se entregou à morte, eu não te matei. E aí existe um hino muito lindo que diz, ó morte, aonde estão os seus agrilhões? Por quê? Jesus morreu, sim, mas ele morreu por um propósito, ele foi resgatar eu e você das garras de Satanás. Por isso que nós somos salvos. A palavra de Deus vai falar muito mais de oferta
vai falar muito mais de reino do que vai falar de salvação. Sabe por quê? Porque salvo você já é, por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, você só precisa reconhecer, e a partir de hoje eu tenho certeza que você vai ter certeza, sim, de que você é salvo, sim. Nada pode tirar a sua salvação. E aí você vai dizer, mas pastor, e se eu blasfemar contra o Espírito Santo? Aí sim. Se você regredir, você pode sim perder. E como que eu blasfemo contra o Espírito Santo? Nesse momento eu estou trazendo uma palavra revelada do céu para você. Se você for ficar olhando para a minha capacidade, eu sou um homem totalmente incapaz. Porque eu sou falho, eu sou homem. Mas a palavra não é minha, a palavra é dele. Então, quando a palavra vem de Deus, o Espírito Santo está testificando nesse exato momento no seu coração. O Espírito Santo, nesse exato momento, está falando. Ele tem algo que está trazendo à sua memória. E o Espírito Santo ele está trabalhando. E muita gente começa a murmurar da ação do Espírito Santo. Isso é o quê? Blasfemar contra a ação do Espírito Santo. E muitos nem levantaram a mão e nem aceitaram, nem confessaram a Jesus. Quando a gente está pregando para alguém que não é crente, para alguém que nunca levantou a mão, que não é um cristão, ele diz não. Simplesmente ele blasfemou contra a ação do Espírito, porque quando Jesus sobe, ele sobe, mas ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar um. E o que eu vou mandar, ele vai fazer a obra. Quando você abrir a sua boca, não é você falando só. As suas palavras elas são carregadas de emoções, elas são carregadas daquilo que não é da terra, é com aquilo que vem do céu. E aquilo que vem do céu é a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. E a gente precisa entender isso. Então, quando Jesus ele desceu e ele pegou a cédula do nosso pecado, o que ele fez? Ele cravou na cruz do Calvário. Está pago. O pecado do Marcos, da Vanusa, da pastora Rita, da nossa irmã Rosângela, da nossa irmã da Ruth, está cravado na cruz do Calvário, está perdoado em nome do Senhor Jesus. Isso, querido, você está perdoado. Só que agora você precisa conquistar o reino. Por quê? Não parou por aí. Porque Jesus venceu a morte. Ele está dizendo assim, ao terceiro dia. Oh, glória! No terceiro dia, se Judas estivesse esperado o terceiro dia, querido. Pedro esperou o terceiro dia, Judas não. No terceiro dia ele vai ressuscitar. E uma coisa que eu vou te dizer, assim como ele foi, nós seremos. Você vai morrer também, eu vou também. A única coisa que nós sabemos dessa vida é que um dia nós vamos morrer. A gente não sabe o que vai acontecer o nosso amanhã, porque o nosso amanhã pertence ao Senhor, mas nós sabemos que um dia nós partiremos dessa terra. Isso daqui é a mais pura verdade que nós sabemos. Então, Jesus desce, mas ele ressuscita. E aí ele fica andando no meio dos discípulos, mas só que agora ele está com o corpo glorificado. Jesus não tem mais esse corpo igual nós temos, agora ele tem um corpo glorificado. E o corpo glorificado me chama a atenção porque Tomé consegue ver as feridas nas mãos, né? Consegue ver as feridas. Só que Jesus também come com os discípulos, mas, ao mesmo tempo, tem todas as portas trancadas e ele atravessa a parede. Ó. O corpo glorificado faz Jesus passar a parede. E aí, não para por aí, porque aí eu entro naquele versículo, aliás, num texto, que até então, para mim, os salmos que mais me chamavam a atenção eram o Salmo 23 e o Salmo 91. Eu amo esses salmos. O Salmo 100 e o 150. Mas quando eu entendi o Salmo 24, o 24 me chamou muita atenção. É o teu salmo, pastora, que eu também sei que é. Quando a senhora falou na outra live desse Salmo 24, eu falei, eu vou ter que ministrar isso. Porque o Salmo 24, gente, eu vou até ler para vocês, é algo impressionante. Impressionante. E você vai entender esse salmo hoje. O Salmo 24, a partir do versículo 7, Jesus, para você entender, ele ainda está aqui no nosso meio, andando com os discípulos. E aí ele está se apresentando. E ele está dizendo assim, eu vou para o Pai, eu vou subir, mas eu vou voltar também, eu vou voltar para buscar vocês. E os discípulos já sabiam disso,
Por isso que tem a pergunta que eu já comecei fazendo no início da minha pregação, que os discípulos fizeram para o mestre, e ele respondeu com a parábola das 10 virgens. E para você entender, no céu tem um portal. No céu tem um portal. Na extremidade desse portal, nas extremidades desse portal, em cada extremidade tem um querubim. E a abertura desse portal está ligada ao movimento dos querubins. Então, quando o querubim sabe, ele recebeu uma ordem, porque só pode subir aquele que desceu. Então, já está profetizado que Jesus vai subir. Então, os querubins já ficaram de prontidão. E a prontidão que eles foram ficar de cabeças baixas. Por quê? Eles estão em sinal de reverência. Eles estão assim. Está esperando aquele que desceu subir. E aí o texto vai dizer assim, no versículo 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ou seja, querubins, e chegou o momento de vocês levantarem as vossas cabeças. Meu Deus do céu! Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Foi uma voz surgiu do nada e disse para os querubins: querubins, levantem as vossas cabeças. Chegou o momento. Por quê? Vai entrar o Rei da Glória. E o versículo 8. Quem é este o Rei da Glória? Os querubins estão perguntando, mas quem é este o Rei da Glória? Quem é este? Aí a voz vai dizer o seguinte: o Senhor forte, o Senhor poderoso na guerra, que desceu no inferno, que pegou a cédula do pecado, que cravou na cruz do Calvário, que venceu a morte. Ele não perdeu uma batalha e ele está chegando. Chegou o momento de vocês levantarem as vossas cabeças para que possa entrar. E o versículo 10 vai dizer assim: quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele chegou, ele subiu, ele desceu nessa terra como filho unigênito. Ele era o unigênito de Deus. Glória. Meu Deus, ele era o filho unigênito de Deus. Mas quando ele subiu como o filho primogênito. Que diferença tem essa? Ele era unigênito, desceu como unigênito, subiu como primogênito. Por quê? Porque ele é o primeiro a entrar, ele é o primeiro a subir, ele é o primeiro que o portão se abriu. Eu não sei você, mas eu vou entrar lá também. E eu vou ser o segundo. O terceiro eu não sei quem vai ser. Não importa a sequência, não importa a ordem. Eu sei que eu e você vamos entrar nesse lugar em nome do Senhor Jesus, querido. Não tem ninguém que vai fazer a gente não entrar nesse lugar. Só nós mesmos podemos blasfemar contra o Espírito Santo, e isso eu tenho certeza que nós não vamos fazer, nós não vamos retroceder, nós vamos avançar. Deus é conosco, nós vamos sim chegar lá. Deus é lindo demais, querido. É lindo demais. E aí você vai dizer, mas pastor, o que isso tem a ver com a parábola das 10 virgens? Primeiro, todas eram noivas. Todas eram noivas. O noivo é Cristo. E todas eram virgens. O que é ser virgem? É ser crente, é ser fiel. É isso. E aí a gente precisa aprender com essa parábola, porque apesar de todos serem crentes, que eu vou falar crente, que talvez você não concorde, você acha que tem que ser cristão, mas a finalidade aqui não é essa. A finalidade aqui é dizer que se todo mundo está dentro de uma igreja e todos parecem ser crentes, mas as aparências enganam. E se as aparências enganam, é porque existem pessoas que estão fazendo, até parece que fazem a coisa certa, mas não estão fazendo. Ela vai na mesma igreja que você, ela ouve a mesma palavra, mas a palavra não surte efeito nela. Por quê? Não deixa o Espírito Santo trabalhar. Ela ouve o mesmo louvor, mas esse louvor aí não presta. Não era esse louvor que eu queria que o pastor tocasse. Não era esse louvor que eu queria ouvir da minha pastora. Não, esse louvor aí já é muito feio, já é muito antigo. Esse louvor aí é muito moderno. Esse louvor é isso, esse louvor é aquilo. Está na igreja. Quer saber quando as loucas elas começam a aparecer no nosso meio?
É quando o pastor fala assim, ó, domingo eu quero toda a igreja para fazer isso, isso, isso e isso. E aí só aparecem as prudentes, porque as loucas elas não querem trabalhar. É, querido. Quer saber quando as loucas aparecem? É quando o pastor fala assim, ó, você que é dizimista, suba aqui no altar do Senhor que nós vamos sacrificar os nossos dízimos no altar de Deus. Traga a sua oferta. Aí a pessoa diz assim, nada, minha igreja é rica. O meu pastor é rico. Ele não precisa, não. Eu não mandei ele abrir a igreja, porque ele que se vira para lá, deixa ele para lá. Ele que, se quiser, que pague as contas dessa casa. Eu não vou dar oferta nenhuma. E aí está você lá com o seu coração fiel, falando assim, Senhor, o Senhor me deu, e a única coisa que eu posso fazer é dar a minha parte, Aleluia. É ser fiel a ti. Aleluia. E aí você é prudente. Essa é a grande diferença daqueles. E aí, quando essas coisas acontecem, é onde você vai perceber que a lâmpada delas estão apagadas. E você até diz assim, fulano, vamos trabalhar para o Senhor. Quando você trabalha para o Senhor, os céus trabalham ao seu favor. Mas ele não acredita. Ele acredita na sorte. Ele acredita que você está aí, pastora Rita, que a senhora está aí na Itália, em Roma, na Itália, porque foi sorte, porque você tinha herança, por causa disso, por causa daquilo, por causa dos seus filhos, por causa do seu trabalho. Eles nunca acreditam que foi Deus que te levou nesse lugar para um propósito. E o propósito que Deus fez, que ele te levou nesse lugar, ele está fazendo acontecer. A senhora se levantou como uma voz profética nessa terra, está fazendo live, está abençoando vidas, e as pessoas estão ouvindo a voz do Senhor e mensagens estão se rompendo através de um aplicativo do Zoom. Imagina se eu não tivesse conhecido a pastora Rita através da minha esposa. Hoje você não estaria ouvindo essa palavra e eu também não poderia ser um canal de bênção na sua vida. Eu estou aqui para ser um canal de bênção na sua vida, porque quanto mais eu faço para o Senhor, mais Ele trabalha ao meu favor, mais galardão eu vou ter no reino de Deus. Eu não vim para essa terra para ganhar dinheiro, simplesmente. Eu não vim para essa terra para ser famoso. Eu vim nessa terra com um propósito. O meu propósito é ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. E o que eu puder fazer para que esse propósito seja alcançado, eu irei fazer. Custe o que custar. Ah, pastor, então vai lá no Afeganistão. Não, cada um foi chamado e você deve permanecer naquilo em que foste chamado. O meu chamado é para subir favelas, é para poder pregar no Vidigal, no Rio das Pedras, na Rocinha. Deus me chamou, me condicionou para isso. Vidas estão sendo transformadas. O meu chamado, o meu propósito nesse momento é esse. Possa ser que amanhã Deus me condicione a fazer outras coisas, porque eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir também, querido. E da mesma forma que está para vir para mim, está para você também. Você não foi chamado para ficar esquentando o banco, não. Quanto mais você trabalhar para o Senhor, mais galardão você receberá de Deus no reino dele. As pessoas elas confundem as coisas porque o reino de Deus é uma era milenar e a gente fica achando que a gente vai morar o tempo todo com ele no céu. Jesus subiu lá para preparar lugar, mas é uma era milenar. E aí, no momento que Jesus vai descer, por quê? Era para ter sido em Adão, mas Adão errou. Essa terra ela foi construída, constituída para um propósito, porque o céu é lugar de morada de Deus, não é morada de homens. O céu é lugar de morada de Deus. Nós vamos passar uma temporada nas bodas do Cordeiro com ele. E aí, essa terra ela vai passar pelo fogo. Por quê? Tudo que se passa pelo fogo se purifica. Quando você coloca o ouro no fogo, o que acontece? Toda a impureza dele sai e o ouro fica refinado, ele fica purificado. A terra vai passar pelo fogo. Depois que essa terra passar pelo fogo, a nova Jerusalém vai descer. Por quê? Cristo, ele será aquele que vai estabelecer o reino de Deus na terra. O governo. E o governo de Cristo na terra tem eu e você como
pessoas que estaremos junto com ele, a qual viveremos nessa terra sem mágoa, sem dor, sem pecado, sem maldade, sem doenças. Só que a gente precisa ler e entender, porque colocaram isso como se fosse no céu. O céu é uma era, é um reino milenar, é um período, mas o governo de Cristo vai ser estabelecido na terra. É por isso que ele vem em carne, é por isso que ele tem um corpo transformado, é por isso que eu e você também teremos um corpo glorificado. E assim, nós estaremos com ele nesse lugar. Voltando aqui para a parábola das 10 virgens, o azeite é algo pessoal. Azeite é aquilo que eu faço, é aquilo que eu tenho, são as obras que eu sou capaz de realizar. Então, se o azeite é pessoal, ele é intransferível. Não tinha como as outras virgens darem o azeite para as loucas. Era algo intransferível. Então, o que a gente precisa entender é que nós precisamos ter prudência, ok? Nós precisamos ser prudentes e precisamos também ser vigilantes. Porque se você não for prudente, se você não for vigilante, você vai acabar deixando o diabo ele induzir pessoas e aquilo vai se tornando aquela mentira vai se tornando uma verdade, uma mentira contada diversas vezes, você já deve saber disso, ela acaba se tornando uma verdade no nosso cérebro. Então, a mentira, Satanás, ele vai trabalhando com a mentira e você acaba se deixando levar. E aí, em vez de você se tornar prudente, você começa a se tornar uma louca, ou seja, uma virgem louca. Mas hoje eu quero profetizar que é através dessa palavra que você recebeu nessa tarde. Deus, ele vai mudar a sua história. Deus, ele vai fazer com que você não possa retroceder. Deus vai fazer com que você não deixe com que as mentiras, com tudo aquilo que Satanás tem preparado, com que tudo aquilo que ele tem tentado fazer para nos afastar, para nos distanciar do nosso foco, que o nosso foco é Cristo, ele não vai conseguir. A partir de hoje, ele perde força. E a partir de hoje, você renova suas forças em Deus. A partir de hoje, você começa a trilhar novos caminhos. A partir de hoje, você começa a entender que você já é salvo, mas que você precisa trabalhar para o reino. O apóstolo Paulo, a nossa pastora ontem ministrou essa mensagem lá na nossa igreja, dizendo que o apóstolo Paulo ele respirava a morte. Sabe o que é isso? Respirar a morte, um homem assassino. Mas quando ele entendeu, quando ele levantou a sua mão, quando ele realmente confessou, né? As pessoas dizem que ele caiu, ele viu uma luz, mas ele aceitou e ele entendeu qual era o seu chamado. Ele deixou de respirar a morte e passou a respirar a vida. E aí ele vai escrever mais da metade do Novo Testamento, um homem altamente qualificado por Deus, porque primeiro ele se qualificou na terra, porque depois Deus usou as qualificações que ele tinha para poder fazer com que ele pudesse ser quem ele é. Ou seja, Deus ele está dependendo de mim, está dependendo de você, para que você se qualifique, para que você estude, para que você avance, porque as ferramentas que você vai adquirir, Deus vai usá-las, seja para ganhar almas, seja para levar vida aos cativos, seja onde você for, as ferramentas que você tem nas suas mãos, é elas que Deus vai usar. Então, querido, não fica com essa coisa, não, eu estou cansado, eu vou deixar para depois. Não, faça hoje aquilo que você deve fazer hoje, não é o que você pode. O que você pode são as coisas desse mundo, mas as coisas de Deus, elas precisam ter prioridades. E você precisa fazer hoje. Eu faço hoje. E isso aqui eu aprendo com essa mulher, porque eu digo para ela que eu sou patrocinador dos sonhos dela. Porque se eu não tivesse essa mulher do meu lado, com certeza eu não estaria nessa live aqui. Eu não estaria aqui. Eu não estaria nem trazendo essa mensagem para você. Sabe por quê? Eu sou preguiçoso. Eu sei. Eu tenho preguiça. Eu não gosto de ler. Mas aí, quando eu começo a ler, Deus começa a me dar as coisas. E aí o maná do céu vai descendo. E quanto mais o maná vai descendo, mais a gente quer ler. É assim. A gente precisa fazer a obra de Deus pela fé. Eu não gosto, mas eu vou ler pela fé. E aí eu começo a ler um capítulo, daqui a pouco eu leio outro. Quando eu vou ver, eu já li tudo. E agora ela me deu um tal de audiobook que eu estou ouvindo.
E é melhor ainda que aí eu estou o tempo todo, aí eu escuto um livro num dia. Olha só que maravilha! Deus, ele faz, Deus, ele muda. As ferramentas que nós temos, seja ela do louvor, então louve ao Senhor. Seja ela para curar, então ore por pessoas e cure elas, no nome do Senhor Jesus. Se as ferramentas que você tem é para você pregar a palavra de Deus, para usar a palavra de Deus com maestria, então use as ferramentas que o Senhor tem, as ferramentas que Ele te deu nas suas mãos. Não faça igual aquelas virgens, fique esperando, contando com o que os outros podem fazer para poder te dar. Não, 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 não. Faça você mesmo, querido. Essa é a mensagem de Deus para você nessa tarde. É uma mensagem para que você possa entender quem é você em Deus, aonde você tem que chegar e o que você precisa fazer para romper. A mensagem hoje é para que você possa romper em Deus. Então, se está faltando algo, se estava faltando, acabou por aqui. Porque daqui para frente, nós vamos avançar. Nós vamos romper em Deus. Amém ou não amém, povo de Deus? Amém. Desde já eu quero deixar aqui a minha gratidão, quero agradecer a Deus por essa rica e maravilhosa oportunidade. Eu sei que eu me empolgo muito falando da palavra de Deus, sabe? E a gente quer falar, eu queria entrar lá em Noé, falar de diversas coisas, falar do reino de Deus, como que você, sabe, vai conseguir alcançar, né, o reino de Deus, porque, na verdade, o reino de Deus já está entre nós. O que nós estamos fazendo aqui é o reino de Deus. Levar a palavra de Deus é o reino dele. Estamos apresentando o reino dele, mas também nós iremos conquistar o reino. Nós também seremos galardoados por ele, no reino dele. Eu gostaria de falar de diversas coisas, mas eu também tenho um horário, eu sei que você também tem, e eu fico agradecido aqui por essa rica oportunidade, minha pastora, que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, que o Senhor ele possa derramar bênçãos infinitas sobre a sua vida, que você e a sua posteridade possam viver o melhor dessa terra, no nome santo do Senhor Jesus. Tudo aquilo que eu quero para mim nessa vida, eu quero desejar para a senhora no mínimo 7 vezes mais. 7 vezes mais, para quem não sabe, é o nome da nossa denominação, a nossa igreja, que ela está situada no Vidigal, e também temos uma no Rio das Pedras. Essa camisa aqui é um congresso que nós fizemos para os homens, né, transformados, sabe? É algo de Deus. Nós amamos aquele povo, nós amamos aquela igreja, sabe? E diversas vezes a gente recebe apunhaladas, mas isso faz parte do Evangelho de Deus. A gente sabe disso. Se o próprio Jesus morreu por causa disso, não é você que quer receber carinho, né? Amém? Então, eu fico muito grato por tudo, minha pastora, e aqui eu deixo, tá, a minha participação em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Que ministração reveladora. Só revelação, palavra rema para os nossos corações. Foi assim, meu Deus, tremendo, como todos os outros dias, mas cada dia é especial, é um pão especial, né? Quando a graça de Deus ele alcança o pecador, ele é regenerado pelo Espírito Santo e passa, né, conhecer a fé salvadora. Esse é o azeite, não, que nós podemos dividir. Temos que crescer, né, espiritualmente. Não podemos ser crente mirrado, né, que não se alimenta com a palavra, porque a palavra é que nos alimenta, a palavra que nos dá vida, e vida em abundância. Quando nós degustamos, quando nós lemos a palavra, nós estamos ali nos alimentando, nos enchendo, né, do azeite para ir a anunciar as boas novas. A palavra de Deus é vida, e vida é abundância. Obrigada, pastor. Muito boa, muito forte, né, a pregação. Que Deus continue te abençoando, meu amado.